Feito sobre o Brasil. Você sabe que justamente nesses momentos de crise a atenção se volta, claro, para alguns países. No caso da Europa, você já sabe, estagnadas, dificuldades dos Estados Unidos, mas coincidentemente nesses momentos o Brasil acabou tendo aí uma avaliação positiva num cenário de dificuldades, ou seja, as agências de risco melhoraram a nota do Brasil. Esse é o tema que a gente gostaria de observar. Essas agências de risco com tais características acabaram dando um selo de qualidade aos números e aos dados da economia brasileira. Então, vale lembrar que no final de 2011, a agência Standard Poor's elevou a nota do Brasil, dizendo que o ajuste fiscal promovido pela administração Dilma, corte de gastos, etc., e a política para enfrentamento da inflação e os números da dívida eram positivos, o que possibilitaria a elevação de nossa nota. Nesse sentido, você vai observar que a mudança de nota, né, nesse caso, de BBB menos para BBB, há uma melhora na avaliação das agências sobre o Brasil. Claro, ainda não estamos no nível de algumas economias, e tem nota A, mas estamos num degrau em ascensão, vale sempre lembrar, subindo e melhorando a nossa avaliação, o que já ocorrera em outras situações também. Vale lembrar que em 2008, no auge da crise, também a nota de risco do Brasil foi melhor avaliada, isso você vai recordar. Então, grau de investimento que o Brasil adquiriu em 2008 e a melhora desse grau, como você vai visualizar. É apenas uma referência entre os diferentes dados que foram levantados sobre o governo Dilma nesse período. Né? O Brasil tinha sido promovido, como disse, em 2008 e voltou a ser promovido em 2011, caracterizando aí a ação de um melhor cenário. Claro que há algumas questões crônicas que têm que ser enfrentadas pelo país, a questão da inflação, que se revelou mais alta em 2011 do que for em 2010. A questão dos juros, que ainda são altos, apesar dos cortes realizados em 2011. O PIB, que ficou num nível muito aquém, né, do que se esperava. Você vai lembrar que o PIB de 2011 fechou com uma taxa abaixo de 3%. Então, são alguns dados que foram também discutidos. Efeitos da crise, de um lado, necessidades de ajustes do outro, né, elevação da carga tributária, algumas outras questões que também estiveram nos noticiários e que foram visualizados aí de maneira efetiva, isso é importante você destacar, né, pela imprensa, e que de alguma forma poderiam gerar um conjunto de questões. Economia nacional sempre é tema, né? Se cair algum dado, algum número ou algum evento relacionado a isso que pudesse despertar a atenção do avaliador, né? Essa é a questão central para nós. E considerando esses elementos, suas características e a forma como eles foram propostos. Fica como tema para você, então, números da economia brasileira, melhor desempenho, melhor avaliação no cenário internacional, esse como um primeiro assunto. Além disso, claro, os temas sociais acabam tendo abrangência. Ganhou muito destaque na imprensa a ação realizada pela Polícia do Rio de Janeiro, numa ação que virou, né, cobertura internacional, chamaram a imprensa, etc., né, para mostrar a ocupação da Rocinha para a implantação da 19ª Unidade de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Isso acabou sendo uma marca do governo Cabral, né, Sérgio Cabral, essas ações de enfrentamento do crime organizado, da retomada de áreas públicas, ações da prisão de traficante nem, você vai lembrar que foi preso nesse processo. Então a imprensa fala, gera barulho, tem questões, um pouco nessa linha, né, como você tem visualizado. Claro que quando consideramos esse tema, lembramos também, né, que há um apoio das Forças de Segurança Nacionais também, que ajudaram, né? Vale sempre lembrar que houve apoio da Marinha, então os militares ajudaram nesse processo, uma operação articulada com o governo federal e também com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, então municipal, federal, estadual, atuando nesse sentido, agindo de forma a propor ações que pudessem garantir a integridade, né, ou o sucesso, né, do
do evento, que era a retomada do controle de algumas áreas, e isso tem se marcado, ou se tornado uma marca, como eu disse, do governo Sérgio Cabral. Rio de Janeiro tem repercussão nacional, alguma questão possa ser lembrada, você vai visualizar essa luta contra o crime organizado, sempre pode despertar algum, ou sempre é um tema interessante, pode despertar algum interesse por parte de organizadoras. Além disso, é um tema de população também que tem que ser observado. Foram divulgados os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Aquele dado que é divulgado pela ONU anualmente, faz parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e de 187 países analisados, o Brasil ficou na posição número 84. Vale sempre lembrar que o índice cuida de elementos importantes para a qualidade de vida, longevidade, escolaridade, renda, são elementos que são analisados. E o desempenho brasileiro, a gente vai avançando lentamente, já tivemos alguns momentos de ascensão mais contundentes, mas há aquele limite, né? Isso é interessante você visualizar pelas características mesmo das contradições que o país ainda tem que superar. Então vai caminhando lentamente nesse processo. Se você visualiza, identifica essa característica, então o nosso número que vai aí em torno de 0,7071, para uma nota que vai de 0 a 1. Então você está no nível aí acima do intermediário. O Brasil é considerado um país de desenvolvimento humano alto. Você tem aí muito alto, que são países com notas mais elevadas, no qual o Brasil aí está bem distante, né? Em torno de 40 países, 42, né, que compõem esse primeiro grupo, onde você vai encontrar algumas economias desenvolvidas, mas países que não têm uma economia tão grande quanto a nossa, mas conseguem proporcionar qualidade de vida. Que é essa contradição do Brasil, sexta economia do mundo, e 84º no Índice de Desenvolvimento Humano. Então, você faz esses paralelos, o IDH reflete muito mais como essa riqueza se transforma em benefícios para a sociedade. Tema a ser observado. É importante lembrar, né, que os índices econômicos têm um peso reduzido aqui, quando você fala, por exemplo, da renda média. Lembrando que o destaque do IDH, mais uma vez, foi a Noruega, com 0,94, e outros países que tiveram destaque também, depois da Noruega, Austrália, Holanda, Estados Unidos e Nova Zelândia, os principais aqui, então muito alto, desenvolvimento muito alto, vale lembrar. O Brasil fica muito atrás de países, inclusive latino-americanos, como Argentina, México, Chile. A questão educacional acaba sendo nosso grande calo. A população está vivendo mais, está ganhando mais, mas vale sempre lembrar que a escolaridade é um ponto. Não é só a qualidade, não, é quantidade. Temos alguns senões nesse tema, tem que ser observado como referência. Então, não esqueça, nesse sentido, dessas características que o tema desperta. Outro ponto, lembrando, né, os piores países, o Congo ocupando o último lugar, né, e outros países aí que foram lembrados, Chad, Moçambique, Burundi, Níger, ou seja, países africanos de desenvolvimento baixo. O IDH tem 4 níveis, baixo, médio, alto e muito alto. O Brasil é alto, é isso que você vai lembrar dentro dessas características do próprio indicador. Então fica como referência o tema. Ainda sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, acho que cabe também fazer um paralelo interessante sobre as mudanças do IDH, que ele completou 20 anos em 2010, e o que acabou acontecendo? O índice trouxe dados novos, a maneira de calcular esses indicadores mudou um pouquinho, então mexeu um pouco com as questões de escolaridade, né? Trabalhou a questão da expectativa de escolaridade, antes era a escolaridade média, então expectativa de escolaridade, o que você deveria ter e o que de fato tem, expectativa de vida, então a longevidade a população atinge, né? E a renda média, né? Que mudou em relação à renda per capita, que antes dividia o PIB por população, agora é a renda média, quanto ganha em média um cidadão daquele país. A ideia é trazer esses dados mais próximos da realidade, de forma a compará-los de maneira mais efetiva. Esse é o grande objetivo do Índice de Desenvolvimento Humano, e isso você também pode observar. Nesse caso, cabe também uma consideração interessante, né, com o IDH anterior. De repente o avaliador faz alguma menção sobre esse tema e você visualiza. Quando identificamos aqui, né, que o Brasil era o 73º de 169, se você projetar para 187, ficaríamos na posição de 85, ou seja, o Brasil melhorou uma posição. Então, se perguntasse em prova, o Brasil melhorou de 2010 para 2011? Melhorou, é isso. Pouco mais melhorou. Então, vale observar esse detalhe como informação, ok? Além do Índice de Desenvolvimento Humano, alguns outros dados também foram divulgados sobre o censo. Falando um pouquinho de distribuição de renda.
Então, os dados de novembro trazem o censo 2010, apresentando a questão da renda. Está aqui em negrito para você. Distribuição irregular de renda. Isso não é novidade, né? Você viu aí que os 10 maiores salários, 10% aí que recebe os maiores salários, ganham quase 45% dos rendimentos do país. Já os 10 mais pobres ficam com 1,1%. Então ainda é muito, né, discrepante a diferença entre ricos e pobres no Brasil. Melhorou em relação a indicadores antigos, melhorou, mas ainda estamos longe do ideal. A propósito, fazendo uma análise regional, a renda média do Brasil, considerando aí crianças a partir de 10 anos, o IBGE reconhece a existência de milhões de crianças que trabalham, fica em torno de R$ 1.202. Lembrando que o lugar que se melhor ganha na média nacional é o Centro-Oeste e o pior é o Nordeste. Centro-Oeste e Nordeste. Fazendo o contraponto, você vai observar. Além disso, não esqueça, quando você traz essa questão para a região nordestina, você vê, né, a diferença de salário de 806 para 1.202, que é a média. Você fala assim, o nordestino ganha 1/3 a menos da média nacional, né? Então é uma diferença de 30%, mais ou menos. Vale destacar. Outro ponto, se você pensar entre gênero, então, sexo, mulheres ainda ganham 70% em média do que ganha um homem, né? Vendo a variação do percentual. Então, essa ainda é uma questão também de diferença de gênero, que tem que ser lembrada. Não bastasse essa diferença, você também tem uma questão étnico-racial. Os orientais são os que melhor ganham, depois os brancos, e a população indígena e negra ganha em média a metade, ou menos da metade, né? Nesse sentido, vale lembrar. Então, ao fazer esse paralelo, você percebe dessas distorções de gênero, étnico-racial, regional, que caracterizam a distribuição irregular de renda no país. Isso não tem novidade, vale observar. Então, IDH, censos, ainda tem espaço em prova para isso, hein? Vale lembrar. Sobre o tema proposto, dê uma olhadinha aí na questão da Quadrix. Durante a complexa situação de violência enfrentada no Rio de Janeiro, no final de 2010, grande repercussão nacional foi dedicada às chamadas UPPs. Instauradas pelo governo do estado, tais unidades procuram instalar bases policiais no interior de comunidades cariocas, anteriormente comandadas pelo tráfico, trazendo também projetos sociais e cidadania aos moradores. Foi a pergunta, né? E aí a organizadora queria saber o que significava o PP. Bem fácil a questão, né? Unidade de Polícia Pacificadora. Bem facinho o exercício, né? Não tem mistério para você aqui, não. Tá bom, pessoal? Fique de olho no tema, hein? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.